Olá, minhas caras, meus caros. Eu queria aqui concluir aquela última parte lá sobre o Menon, né, que eu deixei para vocês, ah, falando um pouco sobre as relações, concluindo um pouco aquilo que eu estava dizendo sobre as relações entre crença e conhecimento, para que a gente possa passar então ao final do Menon, né, onde se apresenta aquele próximo elemento que é a justificação e que vai ser desenvolvido então com todas as letras, né, com todas as consequências no teteto, né? E a gente vai então passar algum tempo no teteto. Mas antes de passar para o teteto, eu queria dizer algumas coisas para introduzir, né, continuar a introduzir os temas que a gente vai encontrar e também para a gente fechar o Menon, para que vocês possam fazer a leitura desse texto, né, e tentar entender o texto por vocês mesmos, né, com o auxílio daquilo que a gente tem visto aqui em sala de aula, tá? Vocês se lembram que na primeira parte eu apresentei alguns dos conceitos que a gente precisa para pensar a relação entre crença e conhecimento. Falei de crença em termos da subjetividade, em termos de estados mentais, em termos de estados mentais que são intencionais e que, portanto, têm um certo objeto, e também, se eu não me engano, eu apontei que a teoria do conhecimento como crença verdadeira justificada identifica a crença com o conhecimento proposicional, conhecimento não do tipo um saber como, mas um saber que, eu sei que P, né? Onde P é uma proposição qualquer. P significa Platão foi aluno de Sócrates, P significa que está chovendo pouco no Brasil neste momento, P significa que a Lua está a 300.000 quilômetros da Terra e assim por diante, tá? E embora eu diga para vocês, né, que a abordagem padrão, a abordagem quase universal do pensamento ocidental pensa o conhecimento em termos de uma relação com a crença, tá? Isso não é totalmente verdade, né? Há, obviamente, paradigmas dentro da reflexão filosófica que questionam essa associação imediata entre crença e conhecimento, ou pelo menos a ideia de que o conhecimento é a crença verdadeira mais alguma coisa, mais a justificação, tá? E também o termo justificação não é sempre o único que é utilizado. Alguns vão utilizar outros termos, como, por exemplo, warrant, ou garantia, né? Outros vão falar de suporte evidencial, outros vão falar de, enfim, termos semelhantes, mas, enfim, algum tipo de um X a mais, né? Que a gente coloca lá na nossa crença verdadeira para transformar ela em conhecimento. A gente já trabalhou bastante com as metáforas químicas, né? A gente fez a análise do conhecimento, né? E a ideia, então, é que se a gente tem esses elementos e a gente combina um terceiro, que é a justificação, ou o que quer que seja, né? Isso provoca uma reação, né? A gente obtém um composto novo, que não é mais meramente crença verdadeira, mas que é, então, o conhecimento, tá certo? Bom, e para a gente pensar isso, né, uma questão que os filósofos colocam normalmente é qual é o tipo de relação que a gente tem entre crença e conhecimento, né? Será que um é equivalente ao outro? Parece que não, porque para falar de conhecimento a gente precisa de alguma coisa além da crença. Mas qual é então o tipo de relação de dependência que existe entre, por um lado, conhecimento e por outro, crença? A tese básica dos filósofos, em geral, é dizer que, de algum modo, o conhecimento implica a crença. Se eu sei que P, eu tenho a crença que P. Ou saber que P implica necessariamente que eu tenha a crença que P. Então, a análise, a explicação em termos de uma flechinha que vocês aprenderam na lógica, que é o condicional, né? É um condicional entre C, conhecimento, e C minúsculo, digamos assim, ou C', tá? Ou CA, que é crença, tá? Então, conhecimento implica a crença. Vejam, tá, que o que é importante nisso e isso o bico condicional mostra para a gente, né, é que a recíproca não é necessariamente verdadeira, não é um bicondicional, não é um sei somente ser, né? Não é que eu tenho conhecimento, sei somente ser, eu tenho crença verdadeira, e se eu tenho crença verdadeira, então eu tenho conhecimento. Um é verdadeiro quando o outro é verdadeiro, e um é falso quando o outro é falso. Não, é uma implicação, então a gente tem uma assimetria, né? Conhecimento implica crença, mas crença não implica conhecimento. Crença não é suficiente para ter conhecimento, embora conhecimento seja suficiente para ter conhecimento seja suficiente para ter crença, tá? Qual é a primeira objeção possível? Qual é o primeiro caminho que os filósofos que discordam desse tipo de abordagem
percorre? Bom, o primeiro caminho é você simplesmente dizer que aquilo que a gente acrescenta à crença verdadeira não é a justificação, não é uma pretensão de legalidade, por exemplo, no sentido kantiano, a distinção de quid ius e quid iuris que ele faz na razão pura, que a gente vai ler mais para frente, né? Mas é simplesmente alguma outra coisa, tá? E vários autores exploraram essa possibilidade. Por exemplo, o Pritchard, que é um filósofo inglês lá da metade do século XX, né, daquela mainstream, né, da filosofia da linguagem, que aparece depois do Wittgenstein nos anos 40, 50, em Oxford, em Cambridge, assim por diante, né? O Pritchard vai dizer que aquilo que a gente tem que acrescentar à crença verdadeira não é o conhecimento, não é a justificação, mas é a certeza. Já que o conhecimento é um processo que se desenvolve em primeira pessoa, a gente tem que buscar o complemento da crença verdadeira na primeira pessoa e a atitude mental, né? Vocês têm que a gente estudou os objetos, os estados mentais em termos de objetos e atitudes, né? A atitude mental que eu dirijo ao meu objeto, por exemplo, a proposição P, de que a Lua está a 300 mil quilômetros da Terra, né? É a atitude de certeza. Que eu acrescento não é a justificação, que pode ser externa, por exemplo, mas é a certeza, convicção pessoal, tá? Convicção é um termo, por exemplo, que um outro autor, que é o Keith Lever, também um filósofo analítico, ativo dos anos 70, mas publica esses textos nos anos 90, anos 80, 90 até hoje, né? O Keith Lever está ativo, né? E o Keith Lever vai dizer também que aquilo que a gente tem que acrescentar é algum tipo de convicção ou de aceitação daquela proposição. Então, se eu aceito subjetivamente aquilo lá, isso se torna conhecimento para mim, tá? Outro que vai nessa mesma linha é o Alfred Julius Ayer, e o Ayer, ou Ayer, como preferem dizer, né? Acho que está certo o Ayer mesmo. O Ayer diz que, em um livro que se chama Do Problema do Conhecimento, de 56, ele diz que aquilo que a gente acrescenta também certeza, né? Como o Pritchard, embora por razões diferentes. O problema desse tipo de justificação é que isso torna, assim, irremediavelmente internalista toda e qualquer possibilidade de expressão do conhecimento, né? É você colocar todo o peso do conhecimento na primeira pessoa e, com isso, correr o risco de perder a objetividade do conhecimento. Como é que eu lido com isso? Como é que eu falo para vocês? Eu diria para vocês lidarem com isso. Bom, ai, gente, desculpe, não estou totalmente recuperado ainda. Bom, eu vejo esse tipo de abordagem não tanto como uma modificação substancial da teoria, mas como um tipo de refinamento, um tipo de matiz, né, que não altera a ideia de que, bom, conhecimento é crença verdadeira mais alguma coisa. Se a gente chama de justificação, se a gente chama de certeza, se a gente chama de convicção, se a gente chama de aceitação, dá mais ou menos na mesma, ou se não dá mais ou menos na mesma, pelo menos a gente está diante do mesmo tipo de teoria, do mesmo tipo de análise, tá? Não é uma mudança de paradigma na abordagem, mas simplesmente mexer um pouquinho a peça, né? Você afinar, né, afinar o teu instrumento para tratar melhor desse caso, tá? Antes da gente chegar no texto do Menon, tá? Eu quero também apresentar duas teses, ou apresentar um outro tipo de abordagem que é mais diretamente contrário, né, ao modelo que está sendo proposto, né? E que são as teses da inseparabilidade e as teses de incompatibilidade entre crença e perdão, as teses da separabilidade, né, você pode separar, e a tese da incompatibilidade, você não pode juntar, né, crença e conhecimento. A tese da separabilidade vai simplesmente dizer, né, que conhecimento e crença, embora sejam conceitos relacionados, são conceitos que podem ser separados, que podem ser tratados distintamente, e que, portanto, você não precisa do conceito de crença para abordar o conceito de conhecimento, definir o conceito de conhecimento. A tese da incompatibilidade é uma versão muito mais forte disso, porque ela vai dizer que não apenas os conceitos são autônomos, você pode abordar um sem referência ao outro, mas que, na verdade, é impossível, né, tratar de um junto com o outro ou juntar os dois, né? Eles são conceitos incompatíveis, né? Conhecimento é um estado objetivo que corresponde a uma descrição fidedigna do mundo,
tá? Enquanto crença é um estado subjetivo que consiste simplesmente na minha percepção momentânea, por exemplo, de um certo evento, por exemplo, de uma certa proposição, né? São domínios diferentes. Quando eu estou acreditando em algo, eu estou no domínio justamente da crença, né? Portanto, não da justificação, e quando eu conheço, eu saio desse domínio. E por que que eu posso, então, tratar, por exemplo, conhecimento sem recorrer à crença? Porque se a crença se refere ou diz respeito, por exemplo, a proposições, eu posso tratar o conhecimento em termos de atitudes disposicionais em relação a essas proposições que não envolvem, né, qualquer referência a crença como conceito simples, como conceito elementar nessa análise, tá certo? Eu posso usar conceitos, eu posso fazer, por exemplo, uma abordagem linguística do conhecimento, né, como eu disse, através de atitudes disposicionais que deixa de lado qualquer referência a crença e definir o conhecimento como uma atitude em relação a proposições, tá? E as minhas atitudes em relação às proposições, deixando de lado a crença, tá? Bom, então, saibam, né, que há abordagens alternativas. Essas abordagens alternativas, então, a gente vai retomar mais na frente para a gente for ver, a partir depois do Kant, as críticas, toda essa imagem clássica do conhecimento, toda essa reflexão clássica sobre o conhecimento que se delineia, né, na filosofia antiga e depois passa para toda a história da filosofia moderna. Dito isso, eu quero que a gente, então, vá por texto, tá? Para fechar o Meno, encontrar algumas coisas que a gente viu, que eu disse para vocês o texto, também para a gente concluir o texto, tá? Então, para fazer isso, eu vou, como sempre, né, compartilhar o nosso textinho aqui do Meno, tá? E partir lá de onde a gente parou, que era o final da passagem do escravo, tá? Então, eu vou me guiar, eu vou fazer uma leitura mais ou menos rápida, só para colocar alguns pontos, e vou me guiar por aqueles famosos subtítulos, né, que a editora, lá o editor do texto, colocou no meio, né? Então, lá em 63, não, na página 63 da nossa edição, que corresponde, então, deixa eu ver aqui no Platão qual é a numeração, 84A, B, C, D, E. Então, é 85, né? Em 85B, a gente tem o diálogo, o retorno ao diálogo com o Meno, né? E esse primeiro momento do retorno ao diálogo com o Meno é basicamente para fazer o Meno aceitar, né, que toda aquela conversa estranha do Sócrates com o escravo mostrou tudo aquilo que ele queria mostrar, isto é, que o conhecimento já está em nós, que nossa alma é imortal e que, portanto, a gente é capaz de adquirir conhecimento pela rememoração de conhecimento que nós já tivemos. Né? Portanto, isso implica que o conhecimento existe, né? E isso implica também que é possível, de alguma forma, atingir o conhecimento, obter o conhecimento, porque obter o conhecimento nada mais é do que retirar isso de nós, tá? Mas vocês se lembram também que a questão do diálogo é o que é a virtude, e também, sobretudo, se a virtude pode ser ensinada. A pergunta pelo conhecimento entrou, digamos assim, subrepticiamente, como estratégia para abordar a questão principal do diálogo, que é a questão da virtude, né? E, então, vejam que vai aparecer em seguida lá, página 65, né? Ou final de 85, na numeração da edição do Platão, né? Uma passagem que diz: quando a alma adquire a ciência. E aí o Sócrates vai dizer: e não é verdade ainda que a ciência que ele tem agora, ou bem ele adquiriu em algum momento, ou bem sempre teve? E aí o Meno responde: sim. Ora, se sempre teve, ele sempre foi alguém que sabe, mas se adquiriu em algum momento, não seria pelo menos na vida atual que adquiriu, não é? Ou alguém lhe ensinou a geometria? Pergunto porque ele fará essas mesmas descobertas a respeito de toda a geometria e mesmo de todos os outros conhecimentos, sem exceção. Tá? Vejam, lembre que eu sempre aponto o tal do fundacionalismo, né, como uma ideia pervasiva da nossa abordagem do conhecimento. Vejam como aqui ela aparece de modo bastante claro, né? Com um tipo de conhecimento geométrico, eu sou capaz de rememorar a totalidade do conhecimento geométrico, ou mesmo, vai dizer o Platão, né?
a totalidade dos tipos a totalidade do conhecimento, de todos os outros conhecimentos, sem exceção, tá? Bom, isso aqui, além de mostrar o claro fundacionalismo do modelo platônico, né, onde os conhecimentos são dependentes de uma cadeia hierárquica, aquela ideia da cadeia lá, que aparece do Dédalo e tal. Além disso, né, outra coisa que aparece aqui, que é importante vocês perceberem, né, é a total desconsideração do conhecimento sensível, das aparências, conhecimento particular, conhecimento contingente, né? A gente pressupõe que, se a gente é capaz de conhecer por rememoração, isso diz respeito a proposições que são universais, necessárias, gerais, que dizem respeito, por exemplo, a quê? Por exemplo, as formas ou as ideias. Nós podemos saber, por exemplo, que o bom, o belo e o verdadeiro correspondem um ao outro e que eles, digamos assim, participam de toda a realidade, né? Mas é claro que não dá rememorando para saber que uma formiguinha está comendo um pedaço de folha na minha grama neste momento. Isso aqui sequer seria algum tipo de conhecimento nessa abordagem platônica. Conhecimento é ciência com C maiúsculo, conhecimento universal, necessário, de causas e assim por diante. Conhecimentos contingentes são meros, digamos assim, relatos que podem ser desconsiderados, né? Claro que grande parte da reflexão epistemológica do século XX vai desafiar isso, né? E mostrar como a gente pode examinar as pretensões dos nossos conhecimentos particulares, né? Quando eu afirmo que aconteceu algo, quando eu afirmo que algo é assim ou assado, né? Eu também tenho um tipo de justificação e um tipo de jogo epistemológico para produzir esse conhecimento, tá? Bom, o Sócrates pergunta, olha, você sabe que ele não aprendeu isso, né? Então, tudo isso tirei dele mesmo, né? A alma tem acesso à ciência, e aí, então, a alma é imortal, como sempre aparece, né? E aí, finalmente, em 67, que deve ser 86D, se eu não me engano, isso, 86D, Menon faz Sócrates voltar à questão original. A virtude é coisa que se ensina? Sócrates aceita examinar a questão por meio de hipótese. E aí começa uma discussão que retoma, então, a questão principal sobre a virtude, tá? Eu não vou entrar nela porque ela não interessa para a gente, mas interessam algumas teses, né? Primeiro, a tese de que a gente só pode ensinar a virtude se a virtude for um tipo de ciência, um tipo de conhecimento, um tipo de episteme, tá? Conhecimento com C maiúsculo. Porque nesse caso eu posso fazer o indivíduo rememorar, né, o conhecimento que ele tem dessa forma, né, ou dessa verdade, né? E aí então ele adquire a virtude, né? Então, uma pergunta interessante, uma resposta que a gente tem, uma pergunta que a gente já tinha, né? É a seguinte: a gente pode ensinar algo? Bom, a gente pode ensinar desde que a gente aceite que ensinar é simplesmente rememorar, é simplesmente lembrar-se de algo que já estava em nós. Bom, aí eles passam em exame se a virtude é uma ciência, se ela é um conhecimento ou não, né? E aí a gente tem todo digamos assim, a parte política do texto, né? Porque é uma crítica aos sofistas, é uma crítica aos políticos gregos e suas pretensões de governar a cidade, quando na verdade eles não têm qualquer domínio, né, da arte que eles precisam para governar a cidade. A gente tem depois lá, por exemplo, logo no finalzinho de 89, começo de 90, uma crítica aos sofistas, né, que é uma crítica ao mesmo tempo epistêmica e linguística, lógica, mas também no contexto política, né, porque os sofistas detinham, vocês lembram da República, né, uma enorme influência na juventude ateniense, na juventude grega em geral, que é absolutamente injustificada, né, para o nosso amigo Platão. E em seguida, né, quando a gente se aproxima do final, aparece o ânito, né? E o ânito eu já disse para vocês, né, que é uma alfinetada, né, mais uma vez, na classe dominante ateniense, porque o ânito será um dos acusadores do Sócrates, né, que vai, então, ser responsável pela sua morte, né?
Sócrates argumenta contra Ânito, né? Já está se vingando do sujeito anteriormente, né? E aí a gente está chegando aqui no final, e eu quero então que a gente, no final, leia esse trechinho aqui. As elegias, tal. Ó, e aqui a gente chega então no final. Sócrates se retrata sobre a afirmação de que só a ciência pode dirigir a ação correta. A opinião correta também o faz. Logo, talvez a virtude seja opinião correta e não ciência, tá? Bom, vejam como aqui a gente tem mais uma vez um problema da relação entre crença, ou crença verdadeira, e conhecimento, tá? Crença verdadeira é aquilo que está sendo chamado aqui no texto de opinião correta, né? A retadoxa, a ortodoxa, né? Bom, talvez a virtude seja a opinião correta e não ciência. O ponto que o Platão quer apresentar aqui é que, na verdade, por exemplo, para conduzir as tarefas da cidade, talvez não seja necessário a gente ter esse elemento a mais, a justificação ou o logos, né? Mas que a mera crença verdadeira seja adequada. Qual é o argumento? O argumento tem sentido, né? Ele diz o seguinte: bom, se eu vou agir e me guio por uma crença verdadeira, né? O conteúdo pelo qual eu estou me guiando, estou sendo isso com outras palavras, enfim, a essência daquilo pelo qual eu estou me guiando é a crença verdadeira. Se eu me guio pelo conhecimento, o que eu tenho além disso é a justificação, é o logos, mas aquilo pelo qual eu me guio continua a ser a opinião verdadeira, a opinião correta. Portanto, parece que eu não preciso de fato ter conhecimento. Aquele governante que age corretamente porque tem a opinião correta, mesmo que então não tenha justificação para ela, é, por assim dizer, tão eficaz, né, tão adequado quanto aquele que age tendo a justificação, tendo logos, né, além da opinião correta, tá? Por exemplo, aqui, tá, para vocês verem isso que eu estou dizendo, lá em 99 ou 97b, o Sócrates conclui a discussão dizendo: olha, logo, a opinião verdadeira em relação à correção da ação não é em nada um guia inferior à compreensão. E isso é o que agora mesmo negligenciamos no exame sobre que tipo de coisa era a virtude, dizendo que somente a compreensão dirige o agir corretamente. Ao passo que, vejo agora, também a opinião verdadeira era assim, né? Para agir, ter a opinião correta, ou ter a opinião correta mais a justificação, mais o logos, dá exatamente na mesma, tá? E aqui a gente chega no final, que é a passagem que eu quero ler com vocês, que é aquela da diferença entre opinião correta e ciência. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu fazer uma pausinha aqui. Essa foto não está gravando aqui. Ah, sim, eu não estou gravando, é isso? Eu quero me matar. Resume, share. Ah, que bom. Eu não estou gravando, será? Stop share. Não, estou gravando. Maravilha. A tecnologia é, assim, terrível, né? Eu estou muito tentado a virar ludita. Vamos lá, vamos voltar ao texto. Então, deixa eu compartilhar aqui o screen com vocês e a gente lê esse finalzinho para terminar isso. Por que não tem o meu pause recording aqui? Então, vamos lá. Então tá. Então a gente chegou aqui e vamos examinar a diferença entre opinião correta e ciência. Sócrates vai dizer para o Menon: sabes por que te espanta ou devo dizer-te? Né? E aí o Menon fala: dize. E o Sócrates fala: por que não prestaste atenção às estátuas de Dédalo? Tá? O que são as estátuas de Dédalo? Dédalo era um escultor grego, né? Vocês conhecem vários escultores gregos já, o Fídias, por exemplo. Outro grande escultor era
o Dédalo. E vocês conhecem o Dédalo também porque foi ele que desenhou o famoso labirinto, né, no qual estava preso o Minotauro, lá na ilha de Creta, né? Inclusive, Dédalo, né, é um sinônimo para labirinto, né? E é também o nome do alter ego de James Joyce no Retrato do Artista Quando Jovem, né, Stephen Dedalus, que depois, aliás, ele aparece lá no Ulisses, a grande obra-prima do nosso amigo James Joyce, que todos deveriam ler, tá? E que, por razões óbvias, né? Bom, e vejam o que tem as estátuas de Dédalo. Elas parecem, então, reais, diziam os gregos, né? Que se a gente não prendesse elas no chão, não, né, como é que chama? Colocasse elas chumbasse elas no chão, né, tem essa palavra, né, elas sairiam andando, porque elas estão vivas, elas parecem com seres vivos, né? Porque elas, se não forem encadeadas, né, se não forem chumbadas, né, se não forem presas com correntes, escapolem e fogem, ao passo que, se encadeadas, permanecem no lugar, tá? Bom, por que ele está falando isso, tá? Bom, porque ele vai justamente usar isso para falar da diferença entre opinião e ciência. Possuir uma das obras desse escultor que seja solta não vale grande coisa, como possuir um escravo fujão, né? O que ele quer dizer com isso? É como pense na opinião correta, né? Possuir uma opinião correta sem justificação é como possuir um escravo fujão, porque ela pode mudar, ela pode sair da minha cabeça, ela pode fugir do mesmo jeito que o escravo fujão foge. Se eu tenho uma opinião correta mais alguma coisa, mais o logos, mais a justificação, ela fica presa em mim, encadeada em mim, eu tenho ela para sempre e ela não pode fugir. Encadeada, porém, vale muito, pois muito belas são as obras. Mas a que propósito digo essas coisas, né? Qual é a comparação que ele está fazendo? A propósito das opiniões que são verdadeiras, né? Vejam aqui. Pois também as opiniões que são verdadeiras, por tanto tempo quanto permaneçam, são uma coisa bela e produzem todos os bens. As estátuas delas, enquanto estão lá paradas, são belas e a gente pode apreciá-las. Se elas começam a andar e fogem, elas não têm mais valor. As opiniões verdadeiras também. Não tem nada que as prenda a nós. Só que não se dispõem a ficar muito tempo, né? Mas fogem da alma, vamos lá para a página 103, né? Acompanhem aqui no texto de vocês, do homem, de modo que não são de muito valor, até que alguém as encadeie por um cálculo de causa, tá? E isso, amigo meu, não é a reminiscência, como foi acordado entre nós nas coisas ditas anteriormente. Quando são encadeadas, em primeiro lugar, tornam-se ciências, em segundo lugar, estáveis. E é por isso que a ciência é de mais valor que a opinião correta, e é pelo encadeamento que a ciência difere da opinião correta. Tá? Então, aqui a gente já tem, nessa imagem, a ideia do conhecimento como crença verdadeira, mais alguma coisa. Mais isso que ele está chamando de encadeamento. E esse encadeamento, a metáfora, ela tem dois valores, tá? Um valor de você prender, fixar essas coisas em vocês, porque é o logos que faz isso, mas também de você encadear uma nas outras, né? Vocês se lembram que a gente está trabalhando com sistemas de conhecimento, com um modelo fundacionalista, no qual existe uma hierarquia, uma ordem entre os nossos conhecimentos, e, portanto, né? Isso é outro elemento que está aparecendo aí, né? É pelo encadeamento que a ciência difere da opinião correta. É isso que, digamos assim, chumba as nossas opiniões corretas em nós mesmos, né? Que difere da mera opinião. É só o que a gente vai dizer. E, no entanto, também eu falo como quem não sabe, e sim como quem conjectura. Perdão, gente, meu fôlego, preciso recuperá-lo às vezes, tá? Mas que a opinião correta é algo do tipo diferente da ciência, certamente não me parece que conjecture. Antes, se há uma coisa que eu afirmaria saber, e são poucas as coisas que eu afirmaria saber, né? O Sócrates é aquele que nada sabe, agora está afirmando que sabe alguma coisa, né? Então vejam como isso é importante. Uma, de qualquer forma, esta justamente eu colocaria entre as coisas que eu sei. Né? E diz isso corretamente Sócrates. Se não digo corretamente isso, que quando a opinião verdadeira guia, ela realiza o trabalho de cada ação de maneira inferior à ciência. Bom, aí volta então aquela discussão anterior. Os práticos, opinião e
correta e conhecimento são a mesma coisa, embora não sejam a mesma coisa. E aí, então, eles voltam à discussão da virtude, né? Do ensino da virtude, quando a gente pode deixar o texto, né? E abandonar o texto, tá certo? Vamos ficar por aqui, gente. Esse é o finalzinho, então, do nosso do Menon, né? Vamos ficar por aqui para a gente poder começar então o teteto, tá ok, gente? É claro que a gente nunca esgota o que tem no texto, eu acabo indo rápido no texto porque cansa, né, a gente gravar aula e vocês assistirem aula, né? Mas, por favor, leiam o texto, preparem dúvidas, tá? Para apresentar quando a gente se encontrar sempre ao vivo, tá? Nas nossas aulas online, ok? É isso, gente. Vamos parar por aqui. Tchau, tchau. Sejam felizes. Até a próxima. Nos encontramos em breve.